Olá, amantes do design, da inovação e da ousadia. Sejam muito bem-vindos a mais um Cinecast. Eu sou o César Cine e é uma alegria enorme estar aqui com vocês para o nosso 8º episódio, onde exploramos as mentes brilhantes que moldam o futuro do design, da tecnologia e, claro, do nosso universo do vidro e alumínio. Hoje temos a honra de receber um convidado cuja trajetória e visão se alinham perfeitamente com a proposta do Cinecast, a busca por autenticidade e coragem de inovar. Ele é um líder que não apenas constrói edifícios, mas pensa o futuro das cidades com responsabilidade e uma visão de longo prazo. Estou falando de Lúcio Salvadori Possebon, CEO da Monfaro Incorporadora. Lúcio, seja bem-vindo aí ao nosso Cinecast, é uma honra estar aqui contigo hoje, uma pessoa que está aí trazendo coisas novas para Bento Gonçalves, nós estamos muito curiosos em saber. Quem sabe tu te apresenta aí e fala alguma coisinha da tua trajetória aí. Então, meu nome é Lúcio Salvadori Possebon, eu sou engenheiro civil de formação, me formei na PUC do Rio Grande do Sul, né? Já vem a PUC, para te ter uma ideia, meu pai se formou na PUC e eu tô com meu filho agora no 2º semestre. Opa. Fazendo engenharia na PUC, então ele tá numa tradição aí de filhos da PUC, né? Isso. Então a trajetória, eu me formei ainda no final do século e milênio passado, então já vou para 26 anos de formado e desde então eu atuo na área. Eu comecei como estagiário numa empresa mineira que fazia pontes, então obras de arte especial. Legal. Então a gente teve uma experiência legal nesse sentido, né? Experiência de execução de obras. Então a minha formação vem de obras, né? Eu sou da execução. Sim. E depois, ao longo do tempo, em 2001, aí eu vim trabalhar na empresa que o meu pai tinha de construção, uma incorporadora que construía em Garibaldi, e aí quando eu vim, me somei a ele na parte técnica, a gente começou a construir em Bento Gonçalves. Então em 2003 a gente veio e fez a primeira obra aqui em Bento Gonçalves. E daí em 2007 a gente abriu, eu e minha irmã, a gente abriu a nossa empresa, né? E continuamos desde então com sede aqui em Bento Gonçalves. A gente veio construindo empreendimentos menores e ao longo do tempo a gente foi aumentando, né? O tamanho e a complexidade das obras. Em 2016 aí eu comprei a gestão da minha irmã, então a partir de então a gente galgou novos desafios. A gente foi estruturando a empresa melhor, do autofinanciamento a gente começou a ter parceiros comerciais, investidores, e estamos hoje aí preparados, né, e estamos desenvolvendo já o maior empreendimento do sul do estado. Não era essa a pretensão, mas aconteceu, né, em função da oportunidade de ter um terreno dentro da cidade que tinha esse tamanho, né? A gente não... Claro, tu tem os desafios, mas eles acontecem e tomam essa proporção, às vezes, sem imaginar. A gente viu a oportunidade num terreno, num lugar maravilhoso, que estava abandonado, que tinha um potencial enorme para qualificar a cidade, né? Um exemplo dessa pretensão que acontece, né? Em 2017 também, a gente sentia já a necessidade de melhorar nossas construções com sustentabilidade, e a gente se tornou membro do Green Building e credenciou um projeto nosso, que era o Vila de Tondo, e depois nós viemos a saber que era o primeiro prédio GBC Condomínio credenciado do estado e que depois obteve o selo de sustentabilidade. Acabou sendo o primeiro, um prédio em Bento. Que bacana, hein? Que honra para Bento Gonçalves. E tô vendo aqui que temos um prato cheio de sustentabilidade aí do novo empreendimento, né? Onde tu vais ter a oportunidade de colocar toda essa filosofia numa obra, eu diria assim, monumental para a cidade, né? E a gente está muito curioso para saber
o que tu está colocando nesse empreendimento que pode mudar a maneira dos construtores verem a construção em Bento Gonçalves e também provocar os próprios consumidores, habitantes, usuários a serem mais exigentes, né? Quando forem comprar um espaço ou mesmo locar. Isso, então, a gente, eu tenho certeza, e vou relatar aqui, agradeço a oportunidade, todas as implementações sustentáveis do projeto. Por que eu digo isso? A gente, nesse meio tempo, eu estava falando do Village Tondo, que foi o primeiro prédio que obteve o selo, no caso foi o selo verde do GBC Condomínio, no estado, mas nesse meio tempo a gente percebeu a importância da qualificação de um projeto, né? Então, quando tu é membro do GBC e não só membro, mas que tu credencia teus projetos, tu tem uma lista de pré-requisitos, né, que vem de acordo, inclusive, lá do COP30, das coisas da própria ONU, né, questão de ESG. E então a gente já tem mais 2 prédios nesse meio tempo que a gente foi implementando práticas sustentáveis. Então a gente tem o Piazza Verde e o Sense, que a gente já obteve, além de ter credenciado mais esses 2 projetos, a gente já obteve daí o selo ouro. Então tu vê que a gente foi gradualmente se apropriando dessas características de um prédio sustentável e a gente está aumentando as nossas notas, né, para isso. Então hoje nós temos já 3 prédios com selo, e eu diria que isso deu já a gente já tem mais segurança até para implementar mais práticas sustentáveis, mais atributos ao projeto, porque a gente viu que tem resultado, né? Então as pessoas hoje nós já temos resultado pelo uso dessas habitações sustentáveis, o retorno que isso dá, né? Sim. Principalmente sustentável, às vezes é valor econômico, né? É um condomínio mais barato. É tu ter, e ao longo do tempo tu gastar energia, no caso para uma avaliação do conforto térmico, né, de uma eficiência energética, que ao longo do tempo tu vai ter um gasto menor. Para te ter uma ideia, hoje isso já é avaliado, o GBC já mensura isso, e nós estamos sentindo que no custo, uma obra, quando tu faz uma casa, seja sustentável, uma residência, ela tem um tempo de uso, né? A gente estima hoje por norma 50 anos, mas as residências, quando elas forem bem feitas e que elas têm uma atemporalidade no uso das coisas, elas passam de centenas de anos com uma manutenção, né? Então, o que acontece? Se tu for fazer o custo da operação toda ao longo do tempo de vida útil, o valor inicial da obra, ou seja, no caso, tu comprares um imóvel da Monfaro, pelo preço que tu está comprando hoje, pelo uso ao longo do tempo, esse valor representa somente 15% do custo da obra. Os outros 85% são custo de manutenção e de uso, né? Ou seja, água, energia elétrica, né? O valor de condomínio. Então, se tu pensar num condomínio que tenha áreas que tu consiga aproveitar e que não tem um custo elevado, então o valor do condomínio é mais baixo. Se tu tu coloca, e nós temos nossos prédios, e hoje mais prédios eu acredito que tenham, mas a gente já deixa pronto, não deixa espera, placas fotovoltaicas. Então a luz do condomínio, a luz do serviço para o uso do condomínio, não para as unidades residenciais, tu já não tem esse gasto, né? Sim. Então tem a água, tu consegue reaproveitar água para ter uma fachada verde ativa, seja um jardim, então tu consegue já aproveitar essa água aí para manter o jardim bonito, ou fazer limpezas, e tu não tem custo para isso. Então eu acho que o grande diferencial
de uma construção sustentável é isso, é além de tudo, tu ter um conforto térmico, acústico, tu ter áreas para socializar, né? E custo de condomínio. Então, com essa experiência, com a gente estar vendo isso desde 2017, nós estamos 8 anos já vivenciando isso e acreditando nisso, a gente tem certeza que o futuro é esse. Então, pro Jardins Dona Isabel, a gente se credenciou para aumentar essas práticas. Então, a gente já começou eu acho que o grande diferencial do Jardins Dona Isabel para Bento Gonçalves é que nós começamos a adotar, além dessas práticas, mas antes disso, em projeto, estudos, né? Então, o primeiro estudo vocacional feito para um terreno, para uma área residencial que não seja pública, nós somos um dos primeiros. A gente contratou o Instituto de Cidades Responsivas para ver o que fazer, né? O que a sociedade queria, quais eram as demandas que a sociedade precisava, né? Por isso que dos ícones do nosso empreendimento é uma praça, né? A gente concebeu uma parte do projeto que as pessoas, a residência, o mix, né? Um mix que a gente fez de residência, de comércio e de serviços, sejam envoltos numa praça e que ela vai ter, é privada, mas ela vai ter fruição pública, né? Certo. Então, como é que a gente conseguiu enxergar isso? Num estudo vocacional, né? Então, e nesse estudo vocacional, identificou, além da praça, que hoje as pessoas querem viver numa cidade de 5 minutos. Então, a gente conseguiu, com uma gleba grande, analisando toda a conjuntura e toda a situação de Bento Gonçalves, que nós usando esse terreno para fazer uma nova centralidade, a gente ia melhorar tu ia ter um outro local de afluxo de pessoas. E para isso, tu tem que ter atrações, né, para essas pessoas. Então, o Jardins Dona Isabel, ele começou a ter essas práticas já na instalação, que é um dos itens do GBC, que tu precisa ter um local que tu já tenha elementos urbanos, né? Que já esteja configurado. Tu não está deslocando para longe uma cidade, que é um problema hoje daí urbanístico, né? E Bento não tem muito para onde crescer. Ela vai ter que se afastar, e para isso tu tem que levar todos os equipamentos urbanos. Então, uma das avaliações é tu ter equipamentos urbanos próximos. E ali nós estamos num terreno central, né, que está muito bem localizado. Se tu for olhar até em termos de turismo, ele está... Normalmente as pessoas passam por uma rua que é do lado ali, que é para ir do Vale dos Vinhedos o Caminhos de Pedra. Né? Nós temos ali o Funda Parque, que tem muitos eventos. Já tem a rua gastronômica de Bento ali. O centro não está muito longe. Então, a gente começou a incorporar já na localização, que é uma das implementos de sustentabilidade. Tu já ter isso tudo configurado aí. E lógico, a gente daí começou esse mix também está muito atual. Tanto é que a gente já ganhou prêmios internacionais. Ah, é? Sim, já ganhei um prêmio pelo mix de uso. Até eu depois aqui eu posso apresentar aqui, a gente já publicou isso, né? Não como mas esse projeto já ganhou prêmios. A gente se credenciou, isso quem fez foi a OSPA, né? Que é o escritório de arquitetura, mas a gente já ganhou como mix de uso arquitetônico o pessoal enxergou essa vantagem, né? De tu poder ter tudo pertinho. Então, essa é uma das práticas sustentáveis que a gente está adotando no projeto. Fora a questão toda de eficiência energética, né? Que daí depois nós vamos dar um exemplo que tem tudo a ver com a Sinex, que desenvolve, né, principalmente vidro e alumínio. Então, isso está no escopo também para qualificar ambiente e conforto térmico acústico por
tecnologia, né? A gente fez uma preparação bem legal para energia limpa, né, do Mercado Livre, então tem todo um projeto elétrico ali, apesar que hoje nós estamos num dilema com a questão do abastecimento de carros, né, elétricos. A gente já fez todo um planejamento pro residencial, porque na verdade os Jardins Dona Isabel são duas incorporações, são 2 terrenos e eles são contíguos, né? Então, uma incorporação é um condomínio clube e a outra incorporação que a gente fez esse mix de usos. E a gente viu que fazia sentido fazer esse mix do lado desse condomínio clube, porque daí o condomínio clube que tu vai ter toda uma infraestrutura diferenciada para o alto padrão, que é o público que a gente está atingindo, ele tem a possibilidade de, atravessando uma rua, ele ter o uso de tudo, né? Vai ter serviço, vai ter mercado, tu tem restaurantes, né? A gente também, para aproveitar essa área toda da praça, é muito importante para o turismo. Bento tem um turismo já muito desenvolvido, mas a gente sentiu a necessidade, em função até de outros lugares, que a gente, quando vai viajar, tu precisa um ponto alto para se orientar, né? Então nós temos um mirante lá que vai acabar sendo um atrator de turismo para as pessoas se localizarem, né? Então nós criamos isso num prédio corporativo, que nós precisamos de pessoas ali trabalhando para fazer esse mix, esse uso. Então tu vai ter um lugar, né? A gente fala um lugar de lugares, porque tu tem como as pessoas vão se sentir bem estando aí, né? Elas circulam. Os melhores lugares é onde tem circulação de pessoas, essa ativação pública, né, com segurança. Então, sabe que tu falasse do Mirante e eu sempre recebo convidados, clientes de fora, fornecedores, e aí a gente acaba andando só pela Cidade Alta, né? A gente dificilmente entra no centro. E aí o pessoal, eu fico pensando, o que essas pessoas pensam de Bento? Não conhecem o centro, que na verdade o centro é onde a cidade nasceu, onde as coisas acontecem, né? E realmente eu vejo que estava faltando a gente ter esse mirante, esse lugar para a gente poder enxergar 360 graus. Quando a gente fez um vídeo da empresa, fazem já alguns anos, os fotógrafos italianos usaram um helicóptero para replicar algumas fotos de época que nós tínhamos, né, localizado para o nosso livro de Bento, e eles fizeram uma imagem da Fenavinho virado para o Viverone, né? Com o helicóptero, e a gente nunca tinha visto essa imagem, né? Tu olhava a foto, mas isso aqui é Bento. Então depende do ângulo que tu enxerga. Quem sabe lá do mirante a gente vai ver uma outra Bento que a gente nunca viu. Com certeza. A gente eu vou falar, Bento tem um skyline muito bonito. Eu comecei a perceber isso aí porque nos nossos últimos 3 projetos, já pensando essa qualificação do ambiente, a gente desenvolveu rooftops. É uma coisa que não é novidade no mundo. Sim. As pessoas aproveitam muito isso, a gente consegue democratizar a vista, né? Porque uma vez eu já cheguei a fazer coberturas, mas fica uma coisa exclusiva para o morador. E a gente começou a adotar essa prática porque para qualificar, né? Em função até de pandemia e coisa, o pessoal teve uma fuga pro verde, por te ter espaço para te poder circular. E nós, por coincidência, a gente estava entregando já o Vila de Tondo. E ele foi ele estava em construção, ou quase entregando, E aí o pessoal, a gente sentiu o quanto foi importante, quanto as pessoas prezam daqui a pouco chegar em casa do trabalho, a pessoa mora lá no 2º, 3º andar, ela vai lá em cima e tem um local para contemplação, né, e para enxergar. Sim. E eu vou te dizer, no Piazza Verde, a gente tem um rooftop também, e tu tem que ver no final do dia, ele é oeste, né, então o final do dia, além de tu pegar o pôr do sol, que é lindo, as pessoas vão lá contemplar, quando começa a escurecer e começa a aparecer as luzes, porque Bento é uma ferradura, né? Então, quando tu tem a oportunidade de enxergar, dependendo do ponto de vista, mais ou menos esse que tu falaste, sim, que tu enxerga o oeste, tu vê, parece que Bento Gonçalves é muito maior do que pela população que ela tem. Sim.
Então, isso despertou a gente enxergando isso nos rooftops. Então, no Jardim Dona Isabel, as 5 torres, né, que são 2 do Condomínio Clube e as outras 3, 4 delas, as 5 têm rooftop, né? Mas essa do corporativo, que a gente vai ter o Mirante, é a primeira que foi preparado para atender a população em geral, ao público, né? Então tu tem toda uma questão de projeto e de PPCI, bombeiros, por causa do aumento da quantidade de pessoas que tu pode colocar lá em cima. Então, realmente, isso aí a gente sentiu, por estar fazendo e pelas pessoas estarem usando, a necessidade de proporcionar essa visão, né? E além disso, a gente já para os Jardins Dona Isabel, né? Então a gente tem toda uma questão de história. Eu gosto muito de história e é muito bom, né? Tu saber o teu passado, da onde tu veio, para projetar, entender o presente e projetar o futuro, né? Então a gente achou muito interessante e está desenvolvendo isso aí. Então a gente tem um Instituto Cultural Dona Isabel, né? Que a gente vai desenvolver cultura naquele local. Então, o Mirante, além de tudo, além das pessoas poderem se localizar, enxergar e entender a cidade, a gente vai ter galerias de arte, que seja com várias questões geridas por um instituto cultural, para proporcionar, além de tudo, a história, né? Então, Dona Isabel tinha tudo a ver com os primórdios de Bento Gonçalves, né? E a gente vai fomentar isso porque a pessoa, além dela estar indo e enxergando e sentindo a cidade ou enxergando o centro sem necessariamente estar indo lá, ela vai poder entender como é que Bento se desenvolveu, né? Como é que nós, em 150 anos, a gente atingiu níveis de primeiro mundo, né? Nós temos aqui empresas, por isso que o Jardim Dona Isabel, a gente sentiu, né, que Bento está preparado para ter um produto que converse com o mundo, porque nós temos várias empresas que estão muito interligadas com o mundo, né? Sim. Vide vocês, né? Cinex, Albispa, você já tem essa conexão, né? E tem uma população grande em Bento que tem acesso e que enxerga isso, que vai poder usufruir isso hoje em Bento Gonçalves, né? Olha, eu acho que tem uma oportunidade muito grande do Instituto aí, Dona Isabel, resgatar essa questão, né? Primeiro o nome da cidade, mas talvez para fazer alguma mostra fotográfica, porque a gente tem já o museu da nossa imigração, né? Mas eu acho que ele tem mais foco em usos e costumes, né? De como viviam nossos imigrantes antepassados, mas quem sabe uma pegada mais tecnológica e a gente ir para a parte da imagem, né? Isso aí. Eu estive esse fim de semana em Balneário Camboriú e visitei é uma incorporadora, mas que nasceu a partir de um imóvel grande lá, importante, e eles falaram, Balneário tem 60 anos. A família deles chegou a 71 anos em Balneário. Então eu vi umas fotos lá incríveis, né? E eu perguntei, mas tem algum museu aqui em Balneário? Eles falaram, não. Então, assim, esse conhecimento está restrito ali a eles que fizeram a história da cidade, né? Mas eu acho muito importante a gente resgatar isso. E Bento deve ter materiais maravilhosos aí. E tem, né? E até no viés do desenvolvimento habitacional, né? A gente sabe como é que nossos imigrantes chegaram e hoje poder mostrar que Bento evoluiu ao longo do tempo e chegou num produto que está preocupado, além da sustentabilidade, com o design, com qualidade de vida, com a temporalidade, né? A própria arquitetura ali é cilíndrica, mas que é uma coisa antiquíssima, né? E que ela teve o motivo dela de ser, né? Aí eu não tenho tanta propriedade para isso porque eu sou engenheiro, mas os arquitetos que desenvolveram isso aí, eles têm muitos argumentos e são bem interessantes. Inclusive a gente está aos poucos divulgando isso em imagens, em vídeos, né? Então a gente tinha essa preocupação e realmente a ideia é mostrar o desenvolvimento habitacional, seja um desenvolvimento industrial, né? Dos nossos imigrantes que chegaram
né, com o saper fare, não tinha uma questão do conhecimento muito desenvolvida, que eu acho que o grande diferencial para nós fazermos qualquer coisa, desenvolvermos qualquer produto ou qualquer atitude que a gente tenha, a gente precisa de conhecimento, né? Então, se a gente puder também incorporar, né, como no mix de uso do Jardim Dona Isabel, a cultura, né, e conhecimento, que tá no escopo também. Então, é mais uma das questões, né, que o Green Building, o GBC, que é um norteador da gente, está lá, né? Desenvolvimento social, né? Sim. Então essas são umas práticas, né? A gente também, falando em práticas sustentáveis, a gente atacou também, além dessa questão cultural e depois a questão de designs e produtos novos, a questão de resíduos, né? Que está muito em voga, né? Economia circular. A gente já está preocupado com a atuação não só eu como construtora, a gente se preocupar com os resíduos da obra, mas a gente já está preocupado, a Monfaro tem a preocupação e já tem na aba dela administrações de condomínio, que é justamente para se preocupar com o resíduo na operação. Então, para te ter uma ideia, a gente tem já como prática na própria empresa, se tu for hoje visitar a Monfaro no nosso escritório ou na obra, a gente está trabalhando bem forte com a separação de resíduo, né? Desde o banheiro, funcionários, colaboradores, até todos os resíduos que são gerados durante a construção. Então a gente está batendo bem forte nisso, a gente está bem adiantado, a gente tem parceiros ali que já estão, a gente já tem o mapeamento de onde que vai cada resíduo, tanto na obra como na operação. Acho que é uma coisa bem legal, bem forte do Jardins Dona Isabel. Isso é muito importante, Lúcio, porque a gente como instituto está preocupado com o lixo de Bento Gonçalves, né? De ver e querer entender aonde vão parar esses materiais que podem se tornar novamente, né, um papelão, um plástico, um metal, ou mesmo a gente viu recentemente no Japão essas usinas que queimam, né, os resíduos e fazem energia novamente. Enfim, a gente não pode enterrar esses materiais, a gente não pode ir. É bacana a gente ver uma iniciativa que vem lá do empreendimento, né? Porque acho que no passado a preocupação era construir, né? Entregar aquele metro quadrado e acabou. Agora eu tô vendo que tu tá nessa visão de como as pessoas vão viver aí, trabalhar, interagir, o que isso vai representar para a cidade, para o turista. Muito importante essa filosofia. Fora, claro, pensar nos materiais, na durabilidade, né? Porque as pessoas passam uma vida juntando recursos para comprar a sua casa ou comprar o seu local de trabalho e elas querem que dure, né? Que isso aí não seja uma dor de cabeça no futuro. E é uma filosofia que a gente trouxe da Itália desde que a Sinex começou, de fazer produtos duráveis, né? A gente teve eu diria, não vou dizer a sorte, mas a gente focou em materiais que se tornaram realmente os materiais mais sustentáveis, que é o alumínio e o vidro, né? E quando entramos nas esquadrias em 2014, nós estamos aí 11 anos, a gente veio com essa questão do corte térmico, do vidro duplo, né? E a gente continua batendo nessa tecla. Posso dizer que a gente não chegou no ponto que a gente começou a pregar lá atrás, a gente ainda não conseguiu ter uma produção 100% de um produto padrão internacional, no sentido de que o cliente muitas vezes não entende, quer economizar e ele não viveu aquele conforto térmico, acústico, e ele só vai se dar conta se ele fizer essa aposta, né? E eu acho que na construção é a mesma coisa. Tu está indo para um outro patamar, né, de construção, e eu acho que lá na frente tu vai ter o reconhecimento do teu cliente que vai dizer, pô, valeu a pena,
né? Isso. Na verdade, para te ter uma ideia, nós, como empresa, em 2014, eu tomei a decisão de qualquer empreendimento nosso, e que na época a gente estava em crescimento, atendendo o médio padrão, ah, em função de várias coisas, a gente adotou como padrão na empresa eu só fazer esquadrias, já entregar elas no preço, não cobrar diferencial com vidro termoacústico, em 2014. Poxa, Antes da gente, tu entendeu que sempre teve no DNA, né? sim. Isso aí é uma questão minha de tomar essas atitudes, né? Mesmo que o mercado, a gente perca uma questão de retorno financeiro, Sim. que sim, é um mote para a gente trabalhar, mas não é o principal, pelo menos meu e da Monfaro. Então, em 2014, desde 2014, eu entrego todos os nossos empreendimentos com vidro termoacústico, né? E a gente veio... e aí, o que a gente começou a notar? Então, conforto térmico, sem dúvidas, e conforto acústico, né? Sim. Tanto que a gente começou, em função disso, a gente teve que perceber acusticamente que, em função da gente ter melhorado muito o conforto térmico, o conforto acústico, nós tivemos que pensar antes era interno e externo. Eu tive que começar a adotar práticas de manta, isolamentos internos. Porque antes o pessoal, por causa, né, do barulho externo, que é um barulho de fundo, não percebia. E eu disse, mas nós melhoramos a qualidade e o pessoal... Sim. E aí a gente viu que tinha que melhorar essa questão interna também. Então, tu vê, foi uma atitude que a gente tomou para qualificar, acreditando que isso as pessoas iam perceber, porque às vezes elas, como tu disseste agora, não percebem, né? E como agora, aí a gente veio adotando. Então, no Jardins Dona Isabel, no Condomínio Clube, então a gente já com o mesmo... Fechamos a orçamentação, então a gente já teve a decisão, eu tomei a decisão de a gente fazer a esquadria, como vai ser chão-teto, usar já o perfil de alumínio com o corte térmico. A gente sabe que é um investimento maior, mas eu tenho certeza da qualificação e além desse conforto térmico que a gente vai obter, é o design, é a qualificação que tu vai ter, né, com a interação com o ambiente externo, que a gente fez ali no Jardins Dona Isabel. Tem toda uma questão de fachada verde ativa, com, né, o prédio, os apartamentos, eles são retangulares, né, é só o coroamento que é redondo, para justamente tu ter todos os teus ambientes, seja quartos e salas, com uma esquadria piso-teto, com um espaço e tu vai ter uma percepção de uma fachada verde que dá a impressão que tu tá numa casa suspensa, tu tá qualificando, então tu tá dentro do ambiente e tu tá enxergando de uma maneira diferente, tu não tá só enxergando a paisagem, né? Tu tá sentindo tendo uma outra percepção do ambiente. Então, isso a gente acredita, foi trabalho de projeto e de decisão econômica, né? Sim. Então, tem pessoas pensando nisso, né? A gente tem que dar esses passos e testar. Sim. Acho que, senão tu fica fazendo só o mais do mesmo, né? A gente precisa, acho que, passar para o mercado que daqui a pouco, sim, Bento Gonçalves pode e tem capacidade financeira e tem mercado para isso, né? Para ter diferenciação. Para ter diferenciação. Eu observo muito as cidades que têm prédios que mudam até o patamar da própria cidade, né? Tem cidades que a gente visita para ver obras arquitetônicas modernas, né? E eu acredito muito nisso. Então, pensando em sustentabilidade, o Instituto Cine, ele veio com essa pegada forte, essa vivência que eu tive na Itália. Isso a gente acaba, no morar lá, a gente acaba incorporando esse modo de viver, pensando no planeta, no futuro, e não podemos deixar de pensar nas nossas novas gerações. O Instituto Cine, ele vem
para impulsionar a educação, pensar no design, na sustentabilidade. E hoje eu tenho a honra de ter aqui a Maria Antônia, minha filha mais velha, que está cursando arquitetura, vai ter muitas oportunidades aí para colocar em prática, ou melhor, ter as boas práticas aí da sustentabilidade, e vai nos ajudar também nas ações do Instituto. E eu queria então passar para ela a palavra aí para interagir com o Lúcio. Então, vou começar a minha primeira pergunta. Qual que é o impacto dos jardins quando a obra então estiver finalizada e as pessoas estiverem já convivendo no espaço? Na verdade, esse é o objetivo, a gente está ansioso para isso, né? Quando tu começa uma obra, tu já imagina a obra que ela está finalizada, que vai ser a residência de muitas pessoas, o escritório, a clínica, enfim, o ambiente de trabalho dessas pessoas. A gente já imagina o afluxo de turistas para vir conhecer a nossa cidade. Então, e a gente imagina também as pessoas vindo usufruir, né? Usufruir da praça, usufruir dos serviços, do mercado. Então, o impacto que a gente tem certeza que vai acontecer para a cidade, ele é positivo, porque nós estamos criando um ambiente novo, moderno, que busca retomar uma integração antiga das cidades, né? As pessoas interagindo, podendo interagir ou não. Então, a gente tem espaços lá que a pessoa pode ter o momento dela de tranquilidade e, ao mesmo tempo, ela pode interagir muito facilmente. Que os primórdios até da própria Bento Gonçalves, era, né, as moradias em cima, um comércio que estava se desenvolvendo na época embaixo e as pessoas circulando, né? Interação de pessoas. A gente viu o quanto isso é importante. Então, estava no escopo do projeto e então a gente está louco para poder usufruir isso. Eu mesmo já adotei aquele lugar como vai ser o meu local de moradia e de trabalho. Eu estou louco para poder viver aquele ambiente. Ô, Lúcio, eu acho bacana quando o construtor se instala no empreendimento. Aí, então, é sinal de que as coisas foram feitas, pensadas mesmo para funcionar, né? Verdade, não, é isso aí. A gente está há praticamente 3 anos, são 3 anos de projetos, de estudo, de desafios, de realmente ter a ousadia de colocar um empreendimento dessa magnitude à prova, né? A gente poderia ter feito ele em etapas, uma coisa mais discreta, poderíamos não ter encarado os estudos, seja de estudo do impacto de vizinhança, estudo de tráfego, tudo isso foi avaliado. Tudo isso a gente investiu para justamente mostrar para a cidade e a necessidade até do poder público e da própria sociedade bento-gonçalvense encarar a arquitetura e o urbanismo como deve, né? Com a total transparência do que vai ser, essa preocupação com o entorno, né? Saber o impacto que vai causar e mitigar isso, né? Então, foi pensado desde o começo, essa gleba, ela tinha toda uma questão de não conversar com a cidade por causa do relevo. Então, a gente viu que precisava ter uma praça, que era o patamar que vai ser hoje. Então, nós estamos escavando, estamos fazendo a ativação de fachadas, que é uma coisa arquitetônica. A gente conseguiu fazer com que uma rua conversasse com a outra, ao mesmo tempo tu ter esse espaço exclusivo e seguro, né? Então a gente tem foi desenvolvido todo um projeto pelos acessos da praça para as pessoas irem. E a gente está vendo que quando o poder público ele ativa espaços públicos, né, trazendo segurança, iluminação, as pessoas vão. É muito bonito ver quando é ativado um local, porque as pessoas usufruem, né? Tu vê que tem demanda, né? Então a gente não está preocupado só em fazer mais uma moradia, a gente quis dar qualidade para as pessoas que estão ali morando. Então essa que é o impacto, estamos ansiosos também.
para isso. E tu sabe que ontem tinha muito movimento na cidade, com a questão do evento de carros antigos, aí a praça cheia de atividades, e as pessoas caminham aqui na Vida Planalto, na Rua do Hotel, e eu acho que vai fechar aí um circuito aí com os jardins, né? A ideia toda é essa integração ali, né? Vai ser o final da rua gastronômica, então vai tá integrado. Então o projeto foi desenvolvido para isso, para ter essa continuidade e tu encerrar ali, né? Porque depois tem pela posição, tu tem toda uma outra conformação aí urbana. Mas eu acho que vai ser bem legal. A gente vai ter um espaço novo, uma nova centralidade mesmo, bem pontual, que vai propagar toda essa facilidade e essa qualidade de vida aí. Então, qual foi a dificuldade que vocês encontraram até agora no desenvolvimento do projeto? Olha, na verdade, a gente teve a preocupação em profissionalizar o setor ao máximo, e tu só consegue isso com conhecimento e estudo, né? Então, a gente, nos primórdios ali, já quando a gente começou a planejar, quando chegou esse terreno que a gente tinha que o pessoal confiou na gente, né? A IP era o proprietário do terreno, e eles chegaram com essa proposta de desenvolver num local único que estava lá no meio da cidade e que não tinha uso, né? A população, ninguém aproveitava isso aí. Então já nos primórdios a primeira coisa que a gente fez, então vamos para os bancos da academia, da universidade, vamos ver o que a gente faz. Então, porque, claro, nós como os empreendedores, tu tem uma ideia do que tu quer fazer, né? Mas foi bem legal porque aí a gente quebrou essa barreira e disse, não, a gente tem uma noção do que quer fazer, mas vamos fazer estudo, né? Então, eu acho que eu comentei antes, mas o estudo vocacional foi um divisor de águas, né? E eu acho que daqui para frente qualquer gleba maior, ou seja, qualquer projeto que vai ter um impacto maior, é de extrema importância, porque eles fizeram vários estudos e dados, né? Então a cidade responsiva é muito com dados, eles cruzam muitos dados, essa que é uma das vantagens da tecnologia hoje, e eles detectaram, e além disso a gente foi para uma pergunta, isso aí foi passado e foi feito depois uma charrete até com players do setor, pessoas de importância, de vários, né? Tanto empresários como pessoal de associação de bairros. A gente tentou englobar toda a sociedade para ter justamente o embasamento, para depois, quando fosse pro poder público, né? A prefeitura avaliar e depois o Complan, por causa de uma questão até só de um ajuste que tinha que fazer, que foi para uma qualidade espacial, a gente viu que era importante ter já esse embasamento para demonstrar que nós não fomos fazer do nada. Então, esse estudo vocacional deu essa direção para a gente, e que eu te diria que, graças a isso, os arquitetos, quando começaram a desenvolver o projeto com essas premissas, a gente tem um resultado hoje aqui. Então, lógico, tem dificuldades, a gente tem toda uma questão também cultural de demonstrar isso, né? Não é eu acho que isso vai causar impacto, eu acho que isso, né? A gente ainda em Bento tem muito achismo, a gente tem que tentar profissionalizar esses setores, e nós mesmos, né? Então eu me incluo nisso. E é o que nós fizemos. Então o grande desafio, eu diria que foi, e as dificuldades foram de mostrar que a gente fez toda a parte técnica de maneira transparente e mais correta possível, pensando realmente na qualificação de quem vai morar lá e do entorno, e mesmo assim a gente ter dificuldades de aceitação da sociedade, né? Então, esse é o desafio, é tu gerar um produto que não é mais do mesmo, mas que tem embasamento e tem diretrizes, né, que sejam sustentáveis, seja econômicas e principalmente de qualidade de vida. Eu tenho certeza que a gente vai gerar muita qualidade de vida para as pessoas que vão usufruir isso. E eu acho que esse que é, né, nem pensando na questão
financeira, que ela tem que existir. É uma consequência. É uma né? consequência só, mas o objetivo mesmo é transformar a cidade para melhor. Então, isso gera desafio. Tu sair da caixa gera desafios. Mas a gente está preparado para isso. Aceitando desafios. Aceitando desafios. Lúcio, que bom, que bacana, que enriquecedor. Muito obrigado por ter nos passado todo esse conhecimento, e a gente está aqui para aprender e para levar para os nossos ouvintes, espectadores, esses novos caminhos que nós temos que dar de responsabilidade com o planeta, né, com o nosso modo de viver, pensando em oferecer produtos de longa durabilidade e que deem toda essa satisfação. Muito obrigado e espero que tu tenhas gostado. Eu que agradeço a oportunidade, né? É uma honra, na verdade, poder compartilhar o momento com vocês, né? Com o César, que lá atrás teve a ousadia de buscar novos desafios e produtos que fazem a diferença, que tenham durabilidade, que sejam atemporais. Então, para mim é uma honra, na verdade, estar aqui compartilhando a mesa contigo. E estamos juntos. Eu acho que tem muitos pensamentos aí que eles se fecham. Tu vês que tu não tá sozinho. Tem mais gente pensando em sustentabilidade e qualidade de vida para o nosso entorno, da onde a gente vive, né? Então, muito obrigado. Tá bom. E para você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, espero que tenha se inspirado tanto quanto eu. Vimos hoje que autenticidade e ousadia não são apenas palavras, mas atitudes que transformam o mundo, seja no design de um produto ou na construção de uma cidade inteira. Eu sou o César Cini e este foi mais um Cinecast. Até o próximo episódio.